Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Estou muito grato a Deus por mais essa oportunidade que me é concedida nesta noite. Gostaria aqui de externar meus agradecimentos primeiramente a Deus, também ao pastor Edson, por ter nos recebido, eu e minha família, pastor Paulo, e ao presbítero Washington por essa oportunidade que ele nos concede nesta noite. Amém, irmãos? Eu peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias em Efésios. Nós vamos fazer leitura do versículo onde está o tema da campanha, aproveitando as oportunidades, versículo 16 e 17 de Efésios 5, mas também nós vamos fazer uso da leitura em Efésios 3, do versículo 17 e 18. Amém, irmãos? Efésios capítulo 5, versículo 16 diz assim: Remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Efésios 3, versículo 17, diz assim a palavra de Deus: Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Amém, irmãos? Podeis sentar. Os irmãos têm liberdade para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor nesta noite. A campanha, esse tema, irmãos, ele é bem atual, bem propício para os nossos dias, porque Paulo está escrevendo à igreja de Efésios, aos Efésios, uma carta onde ele está admoestando, exortando a igreja para que venha continuar na presença de Deus, para que venha cada vez mais exaltar e glorificar o seu nome, não se esquecendo daquilo que Cristo, no seu infinito amor, prometera para a sua igreja. E a carta aos Efésios, irmãos, ela nos traz algumas particularidades, digamos assim, algumas palavras de orientação para a nossa vida secular e também espiritual, mas principalmente para a nossa vida espiritual, porque nós precisamos entender de que oportunidade estamos falando. Não é a oportunidade que possa ser compreendida e entendida pelo homem secular, mas estamos falando de oportunidade de uma vida espiritual, de uma vida conduzida por Deus, de uma vida perfeita e santa, conforme as Escrituras e os mandamentos de Deus e os ensinamentos que Jesus Cristo trouxe para a sua igreja. Nós precisamos entender, irmãos, algumas situações em que nós passamos desapercebidos e desperdiçamos a oportunidade de nos aproximar mais de Deus, de exaltar e glorificar o seu santo nome. Nosso irmão Odair nos trouxe a lembrança aqui o ano de 2020, quando muitos se entristeceram no seu coração pelo fato da igreja estar fechada.
Porém, muitos também perderam a oportunidade de glorificar o nome do Senhor dentro da sua própria casa. Muitos também enxergaram isso como uma oportunidade de descanso, de vir à casa do Senhor, deixando de exaltar e glorificar o nome do Senhor. Porque muitos irmãos estão nessa situação, aonde almejam mais a oportunidade de ficar em casa descansando, do que a oportunidade de vir para a casa de Deus glorificar o nome dEle e exaltar o nome dEle. E Paulo traz para a igreja alguns pontos, algumas situações, e por que não dizer, algumas questões que precisamos deixar de lado, para que verdadeiramente possamos abraçar a oportunidade de estar na presença de Deus. E nós precisamos voltar a alguns versículos na palavra de Deus para entender esses pontos, essas situações aqui colocadas. Primeiro, no versículo 22 de Efésios 4, a palavra do Senhor diz: quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Vos despojeis do velho homem, e vos renoveis no espírito. Irmãos, igreja do Senhor, para nós não desperdiçarmos oportunidades em nossa vida espiritual, precisamos nos despojar do velho homem. Precisamos nos renovar diariamente na presença do Espírito Santo de Deus, para que o velho homem não determine em nossas vidas, em nossos lares, aquilo que não provém de Deus. Porque, irmãos, se nós não nos despojarmos do velho homem, estaremos indo de encontro ao que a palavra do Senhor nos exorta a fazer em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com o mundo. Se nós não nos despojarmos do velho homem, estamos em concordância com o mundo. Estamos conformados com o mundo da maneira que está. E estamos estagnados em uma situação de pecado, de penúria. E não alcançaremos a misericórdia do Senhor. Mas se verdadeiramente nos despojamos do velho homem e nos encontramos renovados no Espírito de Deus, a oportunidade nos é dada a cada momento e nós podemos enxergar com os olhos espirituais e glorificar o nome santo do Senhor. Porque, irmãos, em cada situação que te é colocada, em cada situação que você é colocado, ali existe a permissão de Deus para que você glorifique o seu santo nome, para que você exalte o seu nome. Então precisamos nos despojar do velho homem. Caminhando um pouco mais adiante, no versículo de número 24 de Efésios 4, melhor dizendo, versículo 25. Perdão, irmãos, versículo 27. A palavra do Senhor diz, e Paulo traz para a igreja de Efésios: não deis lugar ao diabo. Porque se nós dermos lugar ao inimigo, nós não enxergaremos as oportunidades que Deus tem nos dado
de bênçãos e maravilhas em nossa vida. Se nós formos lá, interessante, irmãos, que a igreja de Efésios foi a igreja que recebeu a mensagem de Deus lá em Apocalipse, nas 7 cartas enviadas às 7 igrejas. Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5. A palavra do Senhor nos diz aqui que esta é a primeira carta enviada das 7 cartas enviadas às igrejas da Ásia. E ela foi enviada para a igreja de Éfeso. E no versículo 4 e 5, diz assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Essa foi a mensagem de Deus, trazida para Paulo, trazida por João, direcionada para a igreja de Efésios. Esqueceste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, para que não seja retirado o teu castiçal. E se nós formos aqui, irmãos, continuando em Efésios 4, no versículo de número 25, irmão Walter, aonde que nós estamos dando lugar ao inimigo? Quando? Nós temos que meditar nisso, irmãos, porque senão não veremos as oportunidades que nos são dadas. Aonde eu trabalho, existe como se fosse um mandamento, que é para nós, empregados da empresa, termos visão 360 graus. Visão 360 graus, irmãos, é enxergar tudo que está ao teu redor. É enxergar todas as oportunidades que você tem nos momentos da sua vida. Você imagina um crente lavado e remido no sangue de Cristo, com uma visão espiritual de 360 graus. É só maravilha, irmãos. É só bênção. Enxergar as oportunidades de Deus em todos os momentos. Enxergar as oportunidades de Deus nas situações mais adversas. Enxergar a oportunidade que Deus nos deu de fazermos culto em nossa casa, de cultuar o nosso Deus no momento de que éramos obrigados a ficar em nossa casa de isolamento, onde a igreja se encontrava fechada, mas o Espírito Santo de Deus se encontrava em nós, se encontrava em nosso lar, se encontrava em nossa casa, e o Espírito Santo de Deus clamava para que nós enxergássemos esta oportunidade e ali pregássemos o Evangelho dentro da nossa casa, do nosso lar, para aqueles que se encontravam desviados e afastados. Visão 360. Agora, no versículo 25, Paulo diz para a igreja de Efésios, no 24 ele diz: vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. E ele prossegue dizendo: pelo que deixai a mentira e falai a verdade. Não deis lugar ao diabo. A mentira é dele. Nós somos criados, irmãos. Nós somos renovados no novo homem, na presença de Cristo, em verdadeira justiça e santidade. Olha que maravilha.
Sejamos imitadores de Cristo. A sua palavra diz: sejais santo, porque eu sou santo. Sejamos imitadores de Cristo. A sua palavra diz que nós temos a mente de Cristo. Não deis lugar ao diabo. Enxergue as oportunidades que Ele nos coloca, que Deus nos coloca. Então, irmãos, não falemos mentiras. Falamos a verdade. Não existe meia verdade. Não existe mentira pequenininha, mentirinha. Da mesma maneira, irmãos, que não existe meio pecado. Que não existe pecado pequenininho. Pecado é pecado. Mentira é mentira. Se nós estamos agindo dessa forma, precisamos mudar. Precisamos nos renovar, espiritualmente falando. Precisamos abandonar o velho homem. Precisamos nos despojar deste velho homem. E nos revestir do Espírito Santo de Deus. O Espírito da verdade. No versículo 26, Paulo diz: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Paulo está deixando claro, irmãos, somos humanos. Estamos no mundo onde jaz o inimigo. Teremos momento de angústia, teremos momento de ira, mas a palavra diz: irai-vos, porém não pequeis. Porque a ira vai fazer parte de nossa vida. O que nós não podemos é deixar a ira tomar conta do nosso coração. Quando ele diz: e não se ponha o sol sobre a vossa ira, é que essa ira tem que ser momentânea. Eu posso ficar chateado com a situação, mas eu não posso pecar. Eu posso ficar chateado dentro do meu lar com alguma situação que o meu filho provocou, ou que eu mesmo tenha provocado, ou um prato ou uma xícara que quebra. Posso. Mas eu não posso deixar o sol se pôr sobre a minha ira. Eu não posso deixar isso tomar morada no meu coração. Porque se eu fizer isso, meu coração começa a ficar rancoroso. Meu coração começa a plantar coisas na nossa mente que não provém de Deus. Amém, irmãos? Versículo 28, ele vai dizer que aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Tudo isso é ensinamento para as nossas vidas, irmãos. Nós precisamos aprender a enxergar as oportunidades. Nós precisamos enxergar as oportunidades, abraçar essas oportunidades, porque a cada dia, a cada momento, nos é dada a oportunidade de receber um abraço de Deus. A cada dia, a cada momento, Deus tem uma palavra que nos conforta, Deus tem uma palavra que nos consola. Interessante que em Apocalipse nós vamos ouvir muito falando assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas se não estivermos atentos, nem mesmo a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor que está sendo trazida aos nossos corações,
nós conseguimos enxergar. Nós conseguimos permanecer, prestar atenção. Dar atenção àquilo que o Espírito diz. E muitas das vezes, irmãos, não damos essa atenção porque a nossa vontade é outra. Queremos ouvir outra coisa. Queremos receber outra coisa. Outra palavra. Mas o que o Espírito tem, que Deus tem para a igreja, é o que será ministrado na sua casa. Porque a casa é dele. O altar é dele. A igreja é dele, aleluia. Vocês não vieram aqui para ouvir o homem falar. Vocês vieram aqui para ouvir o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração. E o Espírito Santo de Deus está bradando. Porém, muitos não estão enxergando isso como uma oportunidade. Precisamos estar atentos ao que Deus está falando, aleluia. Como não dar lugar ao diabo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Está no versículo 29. Mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. O que é palavra torpe? Palavra torpe é algo sujo, é algo obsceno, é algo que fere ou contraria os bons costumes. É algo que não edifica, é algo que não provoca mudança para o bem, mas provoca mudança para o mal. E se nós formos olhar a palavra-chave na carta de Paulo à igreja de Efésios, é o amor, é o viver em comunhão, é o repartir o pão, é ajudar o teu próximo, é enxergar a dificuldade do próximo. E como é que eu vou fazer isso? Com palavras sujas, com palavras torpes, com palavras que não edificam, mas pelo contrário destroem. E o que Deus está falando, irmãos, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Porque quando estávamos no mundo, pertencíamos ao mundo, mas agora somos vivificados em Cristo Jesus. Fomos salvos não por preço de moeda ou de sangue de animais, mas somos renovados pelo sangue do Cordeiro de Deus, aleluia, por algo que não tem preço. Se somos renovados e vivificados por esse Espírito, e se vivemos nesse mesmo Espírito, da nossa boca não pode sair tais palavras, irmãos. Palavras que amaldiçoam e não abençoam. Palavras que destroem e não edificam. Jesus, ele nos ensina, irmãos, a amar o nosso inimigo. Porque amar o teu amigo é fácil. É simples. É algo que é recíproco. Eu amo o pastor Paulo porque ele me ama. Existe uma reciprocidade. Agora eu quero ver você falar uma palavra de amor para aquele que te amaldiçoa. Falar uma palavra de amor para aquele que te persegue. Falar uma palavra de amor para aquele que te apedreja. Paulo é testemunho disso. Paulo era perseguidor. Paulo pediu carta para perseguir o povo de Deus.
para matar o povo de Deus à espada. Mas ele teve um encontro com Deus e ele não recebeu a mesma palavra que ele tinha para com o povo de Deus. Ele recebeu uma palavra de amor. E Jesus Cristo disse: ele vai entender o que é padecer pela minha palavra. Ele vai entender o que é amar aquele que persegue. Ele vai entender o que é amar aquele que te apedreja. Aleluia, glória a Deus. Como é que eu vou ganhar o meu irmão para Cristo, se ele não enxergar Cristo na minha pessoa? Se ele não olhar para mim e ver o brilho do Espírito Santo na minha vida? Como é que eu vou ganhar um irmão para Cristo, se eu estou concordando com os erros que ele está cometendo lá fora? Não, igreja. Vamos enxergar a oportunidade. Não sejamos participantes das coisas que estão aí no mundo, mas sejamos o sal da terra. Enxerga essa oportunidade no teu trabalho. Jovem, enxerga essa oportunidade na tua faculdade, no teu colégio. Jovem, enxerga essa oportunidade na tua roda de amigos. Que oportunidade, irmão Walter, de pregar o amor de Cristo, aleluia. E você não precisa verbalizar, você não precisa decorar versículo, você só precisa espelhar o Espírito Santo de Deus na tua vida. Você só precisa ser exemplo. Isso é enxergar a oportunidade. Nós temos, irmãos, todos os dias essa oportunidade. Sabe por quê? Porque somos templo do Espírito Santo de Deus. E Ele habita em nossas vidas, aleluia. Eu só preciso deixar Ele falar. Eu só preciso deixar Ele falar, irmãos. As pessoas vão enxergar isso em nós. E elas vão querer entender que diferença é essa que o presbítero Washington tem. Que diferença é essa que os jovens que louvam aqui na equipe de louvor têm. O que é isso? É o Espírito Santo de Deus. É a presença de Jesus Cristo em nossa vida, aleluia. Vamos dar oportunidade, aleluia, para que o Espírito Santo se manifeste em nossas vidas, aleluia. Para que verdadeiramente sejamos o sal da terra, para que verdadeiramente possam enxergar em nós um Cristo que salva, um Cristo que cura, um Cristo que liberta, um Cristo que tem promessa, um Cristo que salva e conduz para a vida eterna, aleluia. Oh, glória a Deus. Enxergue a oportunidade de Deus agir na tua vida. É a melhor coisa que você pode exercer na tua vida. É permitir o acesso do Espírito Santo. Porque no versículo 30 de Efésios 4, Paulo diz assim para a igreja: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Olha que maravilha, irmãos. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque Ele é o penhor, Ele é a garantia. Jesus Cristo enviou, Ele rogou ao Pai, aleluia, oh glória a Deus. Irmãos, é tremendo isso aqui, porque Jesus Cristo, Ele chega para os seus discípulos e
diz: eu vou para o Pai. E eu posso, assim, parafrasear, irmãos, e imaginar aqui o desespero daqueles discípulos, pastor Paulo. Quando Jesus Cristo diz: olha, eu vou para o Pai, eu vou me ausentar, eu não estarei mais convosco, humanamente falando. Você imagina o desespero daquele povo, daqueles discípulos. Mas Jesus Cristo fala: eu rogarei ao Pai para que vos envie o Espírito Santo, um Espírito que o mundo não conhece, mas que vós conheceis, porque Ele habita em vós, e verdadeiramente, aleluia, Ele está no meio de nós, glória a Deus. Não entristeçais o Espírito Santo. São duas questões, irmãos, duas situações que não vão caminhar juntas, pastor Paulo. O Espírito Santo e essas situações que foram aqui pontuadas pelo próprio Espírito Santo. Vos revistais de um novo homem, vos despojeis do velho homem, não deis lugar ao diabo, para que não entristeçais o Espírito Santo que habita em vós. E as oportunidades nos serão dadas, aleluia. Efésios 5:1, ele inicia, no versículo 1 de Efésios 5, dizendo: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Os irmãos entenderam essa frase de Paulo para a igreja de Efésios? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Irmãos, antes de você abrir a sua boca para externar qualquer frase, palavra, pense nisso. Imitar a Jesus Cristo. Imitar a Deus. O que Jesus Cristo faria nessa situação? Qual seria a atitude de Cristo nessa situação tão complexa? Ser imitador de Cristo, ter a mente de Cristo, ser santo, porque Ele é santo. Não é ser santo porque eu quero ser melhor do que ninguém. É ser santo porque eu sou filho de Deus, aleluia. A palavra do Senhor me diz isso. É ser santo porque eu sou co-herdeiro do trono da graça. É ser santo porque eu sou herdeiro da promessa. E essa santidade, irmãos, me é necessária, aleluia, para que eu possa verdadeiramente fazer parte, para que eu possa verdadeiramente, aleluia, fazer jus à promessa que foi feita para mim e para você. A promessa de morar nos céus. Eu preciso de Deus na minha vida. Eu preciso de Cristo no meu lar. Eu preciso de Deus no meu trabalho. Eu preciso de Deus na minha faculdade, no meu colégio. Eu preciso de Deus na minha vida. Essa oportunidade me foi dada, me foi concedida pelo próprio Cristo. Eu não posso, irmãos, dar as costas para isso. Não posso. A partir do momento que eu entendo e eu reconheço Ele como Filho do Deus vivo, como Filho do Altíssimo, como Filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Leão da tribo de Judá, eu não posso dar as costas para Ele.
porque Ele me alcançou. Ele me amou primeiro. Glória a Deus, aleluia. Andai em amor. Efésios 5 e 6. Ele diz: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. É um alerta. É um alerta para nós. É um alerta para a igreja. É um alerta para os jovens, para os adolescentes. É um alerta para os anciãos, para os obreiros. Não vos engane por palavras vãs, porque vem a ira de Deus, porque essas palavras vãs, que não estão de acordo com a Bíblia, com as Sagradas Escrituras, elas vão nos levar para a desobediência. E a desobediência, irmãos, traz a ira de Deus. Então estejamos atentos ao que o Espírito Santo, Espírito de Deus, fala à igreja. E o Espírito Santo, ele nunca vai trazer para vós palavras vãs, porque ele não quer que você desobedeça os mandamentos de Deus. Ele não quer ver sobre a tua vida a ira de Deus. Pelo contrário, Ele quer ver sobre a tua vida as bênçãos de Deus, aleluia. Ele quer ver sobre a tua vida as misericórdias de Deus. Então, por isso que a Bíblia nos alerta, irmãos, estejamos atentos ao que o Espírito diz às igrejas. Não vamos caminhar por ensinamentos humanos, por palavras torpes, por palavras vãs. Eu preciso ouvir uma profecia, irmão Walter. Aqui está. A profecia já foi dada. A promessa já foi feita. O que você precisa é crer em Deus. O que você precisa é abrir o teu coração e a tua mente. O coração para receber e a mente para entender os desígnios de Deus. Por isso que a Bíblia nos diz, temos que ter a mente de Cristo. Temos que ter um coração puro. Irmãos, a palavra de Deus hoje é para que nós não sejamos insensatos, mas entendemos qual seja a vontade do Senhor. Quando eu li aqui em Efésios 3, é algo que nós temos que buscar, irmãos. Nós temos que entender com todos os santos qual que é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Deus, que excede todo entendimento, para que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Quando nós conseguimos chegar nesse patamar, irmãos, nós podemos verdadeiramente falar que temos uma visão espiritual de 360 graus. Conseguimos enxergar tudo que está posto ao nosso redor, com os olhos espirituais. Conseguimos enxergar o agir de Deus em nossas vidas, nas pequenas coisas. Conseguimos enxergar o agir de Deus nas situações mais adversas. Conseguimos enxergar, espiritualmente falando, irmãos, que Deus tem bênçãos e maravilhas para a nossa vida, aleluia. Não importa a circunstância. Seja a luz do Senhor.
andai como filhos da luz. Efésios 5, versículo 8. Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. A oportunidade está dada. Enxergue. Usufrua dessa oportunidade. Glorifique o nome do Senhor. Em todo tempo, dai glória. Regozijai-vos na presença de Deus. Aleluia, oh glória. Eita maravilha de Deus, irmãos. Oh glória, como tem falado o Espírito ao meu coração nesta palavra, irmãos. Que palavra edificante que Deus está trazendo para a sua igreja, para a minha vida, para as nossas vidas. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Precisamos enxergar Ele nas mínimas coisas. Precisamos ver a sua plenitude nas mínimas coisas. Precisamos entender a profundidade do seu amor por nós. O amor de Deus por nós é muito grande, irmãos. Quem chega nesse entendimento, pastor Paulo, não quer perder esse amor por nada. Por nada. Pode vir prato de lentilhas, pode vir oferta pela tua primogenitura que você não entrega. Porque Ele é tremendo. Ele se sobrepõe a todas as coisas. O amor de Deus, irmãos, nós temos que buscar entender o que está aqui falando em Efésios. E quando o anjo diz a João, escreve a carta à igreja de Efésios, ele está falando: eu tenho contra ti que te esqueceste do teu primeiro amor, que te esqueceste das primeiras coisas. Lembra-te de onde caiu e te arrependa, para que não seja tirado o castiçal do teu altar, para que no dia da redenção Ele não vire para você e diga: afaste de mim porque eu não te conheço, mas que Ele te receba como herdeiro da promessa de Deus. Portanto, se você tem em algum momento titubeado, ou que você tenha em algum momento pensado, ou que você tenha proferido algo que venha ferir o Espírito Santo de Deus, a palavra do Senhor nos diz que Ele hoje está apto para te perdoar. Ele está aqui para te perdoar. Para isso é necessário você enxergar essa oportunidade de pedir perdão a Deus, de verdadeiramente te arrependeres e de verdadeiramente buscar, aleluia, a partir de hoje, estar, permanecer e viver na presença do Espírito Santo de Deus, na presença de Deus, buscando aquilo que te traz edificação, buscando aquilo que te traz santidade, buscando passar por esse processo de santificação de uma maneira que agrada a Deus, de uma maneira que não entristeça o Espírito Santo de Deus. Fiquemos de pé, igreja. Eu não posso deixar de perguntar se há entre nós alguém que está afastado ou que ainda não se encontra nos caminhos perfeitos de Deus. Se aqui existe alguém nessa situação, você tem a liberdade hoje e a oportunidade de dar um sinal e pedir perdão para Deus, e Ele te receberá e apagará os teus pecados e as tuas transgressões, e você voltará a ter a oportunidade de estar na presença dEle. Tem alguém aqui hoje que quer aceitar a Cristo, que ainda não é evangélico ou que está desviado? Não tendo, que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e nos guarde.
você que está aí nos ouvindo, você que está aí participando conosco, através dos canais da internet, se você sentir de Deus, nesta noite, pedir perdão pelos teus pecados, você pode fazer isso aí na sua casa. E no próximo culto, você pode vir até a igreja, ou ir até uma igreja próxima da sua casa, e confessar a Cristo como teu único e suficiente Salvador, para que você possa ter a oportunidade de congregar, de estar na igreja, de participar e de glorificar o nome santo do Senhor. Amém? Que Deus em Cristo Jesus possa nos abençoar, que Deus em Cristo Jesus verdadeiramente tenha falado aos nossos corações nesta noite. Vamos orar em agradecimento a Deus. Quantos entenderam e compreenderam o que o Espírito diz à igreja? Então ore em agradecimento a Deus nesta noite, pela palavra aqui ministrada. Ore juntamente conosco. Amém? Vamos orar, igreja? Querido Deus, eterno Pai, Deus santo e soberano, queremos te dar honra e glória, Pai, pela tua palavra aqui ministrada, Senhor. Deus, estamos aqui, ó Pai, enxergando, ó Pai querido, e buscando esta oportunidade de glorificar e exaltar o teu santo e glorioso nome, Senhor. Deus, eu te agradeço, ó Pai, porque o teu Santo Espírito trouxe aos nossos corações algo tremendo para as nossas vidas, ó Pai. Que Deus, possamos ter oportunidades e enxergá-las cada vez mais, ó Senhor, de espelhar o teu Santo Espírito Santo, de estarmos na tua presença e na tua casa, Senhor. Deus, abençoa a tua igreja, a tua casa, os teus servos, os teus filhos. Abençoa os nossos lares, ó Pai. Abençoa os nossos filhos, nossas esposas. Abençoe todo aquele, Senhor Deus, que está de coração aberto e de mente aberta para receber e compreender os teus desígnios e a tua palavra. Assim nós a ti oramos e a ti agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade, irmãos, no nome de Jesus.